Estamos de volta com o Tribunalismo para o primeiro bloco. E antes, como diz um amigo meu ali, antes de adentrar ao assunto principal, esse adentrar eu acho engraçado. Eu quero fazer uma provocação aqui, Narciso. Um homem nasce bom ou ele nasce mal? E a sociedade Segundo Montesquieu, Thomas Hobbes, ele nasce mal e a sociedade o corrompe. Nasce mal. É o lobo do homem. O homem é o lobo do homem, isso mesmo. E segundo Montesquieu, ele nasce bom. Rousseau. E é corrompido. E depois a sociedade. pela sociedade. Depois de anos de experiência, você chegou à conclusão? Se vocês deixarem de lado esses pensadores... Agora, não é isso. E pegar as experiências dos mais velhos, que vale... Sim, é isso que eu quero saber. Todo mundo nasce bom. Viu? Ele ficou com o Rousseau. Todo mundo nasce bem. Nasce bom mesmo. Criança não tem pecado. Criança não. Agora, o mundo, o meio em que ela vive, etc. Agora, uma série de outros componentes que a deforma ou não. Agora, com o sistema político atual brasileiro, sim, com o sistema brasileiro, ou você é corrupto ou suspeito de ser corrupto. Não, o sistema está tão bagunçado, o sistema, e aí envolvendo legislativo, executivo e judiciário, os três poderes, que eu estou recomendando aos meus netos não assistir televisão. Pelo amor de Deus. Bom, vamos começar aqui com a prefeita Leila, deputada estadual, porque eu fui prefeita durante tanto tempo, né? A senhora começou como vereadora, foi vice, prefeita 2 vezes, uma larga experiência, né? Boa noite, Astério, Osmi, Narciso, André, parabéns aí pela sua eleição, na verdade. Obrigado. Quero também agradecer o convite, uma oportunidade para a gente poder aqui debater e dividir algumas ideias acerca da política nacional, estadual e também municipal. Conforme você me perguntou, desde os 22 anos que eu estou na vida pública. Então, é o 6º mandato. 2 vezes vereadora pelo PMDB, uma vice-prefeita, 2 vezes prefeita do município de Brasileia, Tudense Brasileia, e agora como deputada estadual. Como é que a senhora está vendo hoje a política? Ela não está tão motivadora mais. Eu até falo assim que muitas coisas que têm acontecido no campo nacional têm desmotivado aqueles que enxergam a política ainda como um processo de transformação dentro da sociedade. E eu sou uma delas que não tenho essa motivação tão aguçada mais, pelo próprio sistema que está corrompido. E aí a gente acompanha, o Osmi falava agora há pouco a respeito da mídia. Os partidos todos estão envolvidos dentro desse sistema que está praticamente corrompido e poucas pessoas escapam. Mas ainda há muitas pessoas, na verdade, independente de partido, pessoas de bem. E a política, se a gente se afastar da política, pessoas que realmente enxergam a política como um processo de transformação da sociedade, aí como é que vai ficar? Então, talvez esse ainda seja um elemento preponderante para a gente continuar envolvida e nesse ambiente político. Né? Como mulher é difícil, e aí só para concluir, como mulher também é muito difícil, o espaço é muito curto, é muito pequeno, a gente já não tem muita credibilidade, inclusive até por parte mesmo do próprio gênero, né? A gente não percebe também a animação de mulheres, e é importante até fazer divulgação. O próprio Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral em processo de eleição faz uma campanha para motivar. Mas a gente, enquanto tiver no final do túnel essa esperança e a gente acreditar que nós estamos também fazendo o nosso trabalho da forma que a gente acredita que é o melhor para a sociedade, a gente vai continuar contribuindo na política. André, você acaba de ser eleito. A gente olha para essas prefeituras assim, né, principalmente dessa legislatura agora, passada, foi muito, está sendo, né? Como é que quais são as perspectivas, o que é que você teme? Olha, pegando um gancho da fala, primeiro boa noite Astério, obrigado pelo convite. Pegando um gancho, é reflexo essa crise, na realidade é uma crise política, né, que refletiu na economia e tem essas últimas notícias aí, mundo afora e Brasil afora. Como a Leila disse, o reflexo das eleições, eu, por exemplo, não tenho esse currículo político, venho da iniciativa privada, da área da saúde,
né, que é muito bem visto pela sociedade no geral, e você agora entrar na política de um município a 24 quilômetros da nossa capital, Rio Branco, né? Então eu tô entrando otimista, né? Montar uma equipe enxuta e, como o nome diz, fazer uma gestão que a gente possa sofrer menos esse como eu estava conversando aqui em off com a Leila, dessas expressões de política partidária, e fazer gerir o município, né? Tratar bem o dinheiro público, né, de forma ordenada, ver o dinheiro para a saúde, gasto na saúde, na educação, e é isso que eu pretendo fazer com a equipe enxuta, e estamos lá na batalha com a nossa transição, e temos aí prioridades enormes, né, e a população deu um voto de confiança aqui, de público, agradecer, e eu vou me dedicar 24 horas do meu dia para que o senador Guilmar tenha boas notícias aí. Fica à vontade, Osmir. por favor. Fica à vontade. Primeiro, além de cumprimentar a velha amiga aqui, Leila, eu queria que cumprimentar pela coragem. Pela coragem de ser candidato. Muita ousadia. Eu vou dar alguns dados aqui, Narciso, extremamente negativos, para eles fazerem uma avaliação de como é que eles pensam em resolver isso. Depois você dá os seguintes. Esse ano, 2016, 60% dos municípios brasileiros vão fechar o ano com contas a pagar. Referindo à lei de responsabilidade fiscal. 60% fecha. Em 2015, o PIB do Brasil, que é a soma de riqueza de um país, recuou 3,8%, a maior queda em 25 anos. Entre 2014 e 2015, essa arrecadação caiu 4,5%. A previsão do governo federal é terminar 2016 com um déficit, o déficit é quando as despesas são maiores do que a receita, não é isso? Isso. Um déficit, Narciso, de 170 bilhões, que será o maior rombo da história fiscal do país. Isso significa que é um resultado da queda de receita e o aumento contínuo das despesas. E uma coisa mais grave, de acordo com, até eu peguei aqui, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em 2016, o brasileiro trabalhará, que não terminou o ano, até 153 dias ou 5 meses, somente para pagar impostos, taxas aos cofres públicos. Quer dizer, não é possível mais aumentar. Bem, a parte mais frágil disso tudo aí são os municípios. Sim. O Brasil possui hoje 5.568 municípios. Em 2015, quase metade, ou 43, tal, não conseguiram pagar todas as suas despesas. E o número pode aumentar. Eu tenho uma série de dados aqui extremamente negativos que eu interrompo por aqui. A dependência dos municípios, notadamente os municípios que não produzem nada, é só um FPM, Fundo de Participação dos Municípios. E na medida que a crise aflora, diminui a arrecadação municipal. Como é, André? E mais, aí o Narciso tem razão nisso, a Constituição de 88 deu uma série de encargos aos municípios, não houve a contrapartida financeira. Como é que tu pretende safar de tudo isso? Né? Assim, de uma forma escapar. Uma pergunta bem complexa, né? Bem, mas precisa otimizar, né? O pouco recurso que tem, e vou lhe dar um exemplo. Hoje, senador Guilmar, a arrecadação de IPTU é praticamente zero, Narciso. Não existe. Mesmo não tendo assumido ainda, por exemplo, eu fiz uma atitude de procurar a FUNASA e ter um plano de saneamento básico que não existe, senador Guilmar. Com isso, a gente não pode colocar um projeto e em Brasília, atrás de a FUNASA devolveu esse ano, FUNASA do Acre, mais de 20 bilhões, porque nenhum município do Acre levou um projeto para a FUNASA. Dados do Rafael, que está lá representando a pasta. Então, em realidade, também faltam bons projetos. Recursos tem, mas o que é voltar de um estado como o Acre 20 bilhões, porque não tem um projeto de nenhum município nascido. Corrija atrás, por exemplo, não tem um plano diretor, né? Não tem um plano de saneamento básico no município próximo. Então é com pouco recurso tentar otimizar e que a máquina pública possa realmente funcionar. E buscar parcerias, não tem como.
Não a tem tua como. equipe vai ser bem enxutinha, né? Bem enxutinha. Pegando a prefeitura, para você ter ideia, o senador Guilmar tinha mais secretaria dessa atual gestão do que a capital Rio Branco. Tinha 17 secretarias. 17 secretarias? 17 secretarias e a gente vai iniciar com 7, que são as que são obrigatórias por lei. Só aí o município vai economizar mais de 50 mil reais. Dá para colocar o que eu prometi na campanha. Remédio no posto, dá para colocar merenda na escola. Parece pouco, mas tem um impacto social positivo muito grande. Leila, o que é que mudou? Você foi prefeita até 2014? 12. Até 2012. 12. E de lá para cá, o que está acontecendo, como é que você vê como a experiência de prefeito e a realidade, como o Osmir colocou, que os prefeitos vão ter que enfrentar? Bom, A sua situação era melhor do que a deles? Assim? Astério, na verdade, a crise econômica, ela iniciou no final de 2008. Foi a crise mundial, na verdade, a crise mundial, no final de 2008. Então, assim, eu peguei, o primeiro mandato terminou em 2008. Bom, as condições eram favoráveis, economicamente falando. Sim. Aí eu fui para a reeleição, ganhei. 2009, eu estava no ápice, em 2008. Quando eu entrei em 2009, em função da crise econômica mundial, aí começou a afetar e houve algumas atitudes por parte do governo federal para camuflar. Isso a gente acompanhou, certo? Sim. E estourou nos últimos anos. Pronto, certo? Então, mas a gente sentiu. E eu, como gestora, em 2009, eu já senti. Já sentiu o impacto? Mas muito forte. Negócio de gasto, dinheiro que... O impacto muito forte mesmo. Já começou a redução de recursos em 2009, Osmir. 2009. E aí nós tivemos que readequar. Em 2009, olha quantos anos? 7 anos atrás. Readequar, mudar as nossas estratégias, começar a reduzir custo. Então, cargos comissionados, a gente tinha no nosso organograma 80, a gente trabalhava com 40%, com 50%. Eu falava para o André, a gente nunca aceitou pressão política ou acordos políticos para poder atender. Não, a administração pública, ela precisa ser tratada como administração privada. Senão não vai a lugar nenhum. Assistencialismo não pode acontecer, principalmente nos tempos atuais. Então, a crise foi forte, já nós começamos a sentir em 2009. Nunca tivemos, de 2009 para cá, um baú cheio de dinheiro, eu sempre falei. Aí, as pessoas até me chamavam, a Leila é muito dura, a Leila é mão de vaca, como prefeita. Os servidores me viam dessa forma, mas para ter remédio no posto, para ter a luz não ser cortada, para ter telefone funcionando. E é a competência, como ele disse, que é do município. Isso. A competência e as pessoas, a sociedade, a comunidade, André, Astério, Narciso, Osmir, a comunidade, ela entende. E as medidas precisam ser tomadas no início de toda a gestão. Você tem que dar a forma que você vai trabalhar. Conselho, hein? A forma, qual é o teu jeito? E a equipe precisa assimilar, internalizar que a prefeitura não é para dar as coisas de forma individual. Ela tem uma função social e ela tem uma função coletiva. Ela tem que atender os anseios da coletividade. Você já tinha problemas, assim, com, por exemplo, tem o Ministério Público, lá de Sena Madureira, Osmir, o que a gente sabe é que o prefeito anterior, pelo menos se divulgava nas colunas, queria lá, posso fazer isso? Posso fazer aquilo. Chegava uma situação dessa. Eu não sei se corresponde. Tinha o Ministério Público como consultora? Ele ia lá para saber, porque estava tendo problemas, como a Cairândia teve. Eu posso falar agora, Esther? À vontade. Eu estava esperando a sua entrada. Todo mundo ansioso. Tá, expectativa grande. Eu estava lendo ontem à noite sobre o nascedor da nossa República, aos dias de hoje, né? A contar pelos apelidos que a nossa República já ganhou nesses 120 anos. Velha, nova. Tem mais apelidos do que os participantes agora do Mensalão, né? Tem uma. A nossa República, poucos dias do seu nascedor, 2 dos seus maiores precursores, o notável Rui Barbosa. Não tardou a dizer, esta não é a República dos meus sonhos.
A gente se espelhava muito nos Estados Unidos, né? E Saldanha Marino, na mesma linha, essa não é a federação que eu pretendia. E de lá para cá, nós tivemos a velha República, a República do Café com Leite, tivemos já 2 ditaduras, a de Getúlio Vargas, que a pretexto de derrubar a República do Café com Leite, veio com uma cuia de chimarrão lá do Rio Grande do Sul e implantou uma ditadura de 30 anos em nome da democracia, né? Sim. Aí nós chegamos hoje na república mais disfuncional do mundo. Mais disfuncional do mundo. Quando eu me reporto a república mais disfuncional, logicamente eu não estou comparando com a republiqueta de banana. Eu estou falando de um país que é a 4ª, 5ª maior população do mundo, é o 7º país, a maior economia do mundo, territorialmente o 4º maior do mundo, quer dizer, eu estou me reportando aos países da OCDE, digamos assim. Aí de lá para cá, a nossa república só tem piorado. E a nossa Constituição, que o Osmir se orgulha tanto de ter participado, né, Osmir? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu guardo imensas tristezas de nós não termos tido a capacidade de fazer uma Constituição, que no Brasil nós escrevemos uma carta de boas intenções. Sim. Leila, na nossa Constituição, você encontra 30 vezes a palavra direito para encontrar uma vez a palavra dever. Aí já começou a atribuir direitos. Verdade. E não faltou quem dissesse à época que a nossa Constituição haveria de transformar este país em ingovernável no que ele está hoje. Porque quando nós estamos falando na falência dos estados, seria até aceitável quem dissesse que o Acre já está falindo, o Macapá está falindo, o Piauí está falindo. Sim. Mas essa ordem não aconteceu. Não. Quem faliu primeiro? O estado do Rio de Janeiro. Segundo mais rico. O segundo mais rico e mundialmente o mais famoso. É. Aí depois veio Minas Gerais, depois Rio de Janeiro. Rio Grande do Mas Sul. eu posso só fazer uma ressalva rapidamente aqui, que Mas você deixa prossegue eu concluir com a minha seu pergunta. longo arrazoado. Deixa eu fazer agora a minha pergunta. Nós temos uma federação que na repartição do bolo tributário, ela é padrasta com os municípios. Aqui e acolá faziam um conchavo com os estados, porque 70% do bolo tributário nacional fica com o poder da União. 20% com os estados e 10% dos municípios. E hoje, você virou prefeito, a Leila já vem de uma longa experiência, mas hoje o prefeito é mandado cumprir que tenha lixão, que não instiga seus lixões. Não manda recurso. E não manda recurso. Que tenha, que supra todas as vagas de creche e não manda recurso. E Da educação. uma merenda de boa qualidade, mas parece que, eu não sei se esse dado está correto, destina 0,70%, 0,7 centavos por dia para dar uma merenda de boa qualidade. Que com esse dinheiro você não compra um pão mofado. Saúde básica. Aí eu atenção pergunto, básica, né? Como você vai enfrentar a situação? A você, eu lhe pergunto, porque você já teve 52 dias de experiência como prefeito, né? Sim. Provou da fruta Gostou. e gostou. E tanto gostou que quis. Tentar mais uma vez. E a Leila, que viveu essa... Eu gostei muito, né? Porque você não tentou, que tinha prestígio para sê-la Certo. candidata dessa vez? É porque comeu da fruta e não gostou? É melhor ser deputado estadual, né? Antes de vocês responderem, eu faço questão de fazer uma ressalva. Narciso, a situação do Brasil hoje não se deve à Constituição, se deve a patifarias, corrupção
problema de gestão pública e o corporativismo que mata esse país. Pois não, pode responder. André, primeiro, André. Constitucionalista. Depois Não, nesses dados todos que você está de parabéns, é uma excelente leitura. Né? Eu vou pegar, por exemplo, o município de Senador Guiomar, a lei de responsabilidade fiscal que o OSMI, a folha de pagamento hoje está com 74%, sendo que o limite é 54%. Como é que resolve isso? Como é que resolve? Concursados. Está com 74%. O gestor vai ser responsabilizado. Então, eu estou procurando meios legais com a minha equipe, procurando fazer uma consulta com os órgãos e pegar a orientação e seguir. O Ministério Público está lá cobrando para que tenha o lixão de Senador Guiomar. Como é que vai resolver o problema do lixão? Construir um aterro? Pensam-se. Estou pensando, vai fazer o consórcio tão falado para a UTRI, que hoje Rio Branco manda. Mas Senador Guiomar não tem condição de fazer um aterro, assim como o Plácio não tem, como a Crelândia não tem. Então é consorciar, tentar otimizar e juntar força dos pequenos municípios para tentar minimizar, mas não resolve. Desse pensamento está falido todos os municípios, não tem como. Antes da Leila responder, nós vamos para o intervalo e voltamos para o segundo bloco já já.